Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 22, o choro pela falta de santificação. Este assunto que vamos abordar hoje é um assunto que nos fala muito de perto ao coração, o choro. Leiamos Mateus 5, versículo 4. Você se lembra desse texto? Certamente que sim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você sabe quais chorões são bem-aventurados? Você pensa que é qualquer pessoa que chora que será bem-aventurada? Não, de forma alguma. Há pessoas que choram de remorso. Não há nenhuma bênção no remorso. Há pessoas que choram pelas próprias encrencas que arranjaram. Não há bênção nenhuma nisto. Há pessoas que choram de ódio, de mágoa, de ira, de tristeza. Não há nenhuma bênção nesse choro. E há pessoas que choram de alegria. Também não há nenhuma bênção específica por causa deste choro. O choro que é abençoado por Deus é o choro que tem o mesmo sentido da bênção dada àqueles que têm sede e fome de justiça. Há pessoas que gemem neste mundo pelos pecados que se comete. Há pessoas que têm um coração já tão purificado, a vida tão consagrada para Deus, que não conseguem se conformar mais com o mundo. Já estão santificados, estão separados do mundo para Deus. Não pertencem mais ao mundo, pertencem ao seu Senhor. E por causa disto, eles choram por causa das injustiças que se cometem neste mundo. Por causa da corrupção, da imoralidade, da devassidão. Aqueles que choram por causa da desgraça, do pecado. Aqueles que choram por causa da falta de santificação. Aqueles que choram por causa da mistura dentro da igreja. Aqueles que choram por Satanás estar imperando, dividindo a igreja. Aqueles que choram por causa da carnalidade vigente na igreja. Sim, aqueles que gemem em seu espírito hão de ser consolados. Isto é o que Jesus promete. Mas quem são aqueles que choram, que se entristecem, que gemem em seus corações? A Bíblia fala daqueles que, gemendo em seus corações, receberiam a bênção de serem marcados pelo Senhor, pelo anjo de Deus, para não serem destruídos com todos aqueles de Jerusalém que seriam destruídos porque misturados com os princípios do mundo, misturados com o pecado, misturados e conformados com a carnalidade que estava em voga naqueles dias. O Espírito de Deus disse àquele anjo: anda, marca na testa aqueles que gemem por causa dos pecados que se cometem nesta cidade. Mas nós encontramos em Tiago capítulo 4, versículo 5, dizer do Espírito Santo, que geme porque tem ciúmes por nós. O Espírito habita em nós e tem zelo por nós. E quando nós adulteramos espiritualmente falando, quando nós namoramos alguma bênção que o mundo pode nos dar, algum presente, alguma coisa que está no mundo, o Espírito geme e chora dentro em nós. Isaías 22, versículo 4, nós encontramos o profeta Isaías dizendo: apartai-vos de mim, eu quero chorar, oxalá meus olhos se desfizessem em lágrimas. Nós encontramos Jeremias também almejando chorar. Nós encontramos Davi, o salmista, dizendo: oxalá não, ele dizia: certamente o meu leito é banhado em lágrimas toda a noite. Não eram lágrimas por causa da sua vida, eram lágrimas por causa do pecado que estava no povo, eram lágrimas por causa da maledicência, do adultério espiritual daquele povo. Nós encontramos em Isaías 22, versículo 12, o Senhor convidando o povo para chorar, o Senhor convidando o povo para chorar o choro do arrependimento. Nós encontramos
a trinca de noves, Esdras, Neemias e Daniel, capítulos 9, esses 3 capítulos de número 9 que expressam a oração desses 3 servos de Deus, Esdras, Neemias e Daniel, chorando, gemendo por causa do pecado que não eles cometeram, mas que o povo de Deus cometeu. Nós encontramos em Números 11, 15, em Deuteronômio 9, 10, Moisés chorando por causa do pecado do povo, derramando a sua alma diante de Deus com aflição de alma. Sim, nós encontramos Moisés jejuando, se derramando perante Deus em intercessão chorosa, suplicando a Deus que até o matasse, mas que não destruísse o povo. Sim, Moisés estava chorando, bem-aventurado Moisés, porque há de ser consolado por causa daquele choro. Lucas 19, 41 e 42, nós encontramos Jesus chorando à vista de Jerusalém. Jesus chorou em meio àquela grande festa de recepção, aquele que deveria ser o libertador. Todo o povo estava recebendo a Jesus, uma multidão colocando suas vestes com ramos de árvores, saudando o rei que vinha em nome do Senhor. E quando Jesus, do Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém, ele chorou à vista daquela cidade. Ninguém entendeu nada. Num ambiente de festa, Jesus chorava, e a razão pela qual ele chorava eram os castigos que estavam para vir sobre a cidade de Jerusalém. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu conheceras agora o preço que tu pagarás pela paz que tu tens agora, mas tu não conheces, isso está encoberto de teus olhos, pois está no futuro. Sim, aquela verdade estava encoberta. Mães comendo a carne de seus filhos, pessoas comendo cadáveres, comendo esterco de animais, comendo fezes de homens. Sim, isto tudo passou-se dentro daquela cidade de Jerusalém, e Jesus já estava antevendo aquela desgraça de grandes proporções. Por causa disso, ele estava chorando. Todos esses choros e muitos outros mais que poderíamos citar nas Escrituras são choros que falam de calamidades, são choros de alguém que estava vendo as consequências espirituais, de alguém que estava enxergando com olhos espirituais. Então Jesus disse: bem-aventurados esses que assim choram, bem-aventurados esses que choram por causa do pecado alheio, bem-aventurados os que choram por causa do pecado deste mundo, bem-aventurados os que choram por causa da corrupção deste país, bem-aventurados os que choram, que gemem, que intercedem perante Deus por causa da imoralidade que campeia em nossa pátria, bem-aventurados os que choram por causa da mistura dentro da igreja do Senhor Jesus, bem-aventurados os que choram por causa do pecado que macula a noiva do Senhor Jesus e a impede de estar preparada para recebê-lo. Sim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que você possa estar fazendo parte desse conjunto dos que choram. Não você chorar pelos seus próprios pecados. Não há bem-aventurança nisto. Não é você chorar por causa das tristezas que você passa, você chorar por causa de um ente querido que foi-se embora. Não é você chorar por causa de parentes e outras pessoas que morreram. Não é você chorar por causa de uma tristeza de alguém que roubou algo que era muito valioso para você. Não é você chorar por causa de uma separação, de um noivo, de um namorado, de um marido, de um companheiro, de um amigo. Não é você chorar por causa de problemas seus, é você chorar por amor à igreja do Senhor. É você chorar por zelo à noiva do Senhor Jesus. É você chorar com o choro que o Espírito Santo tem dentro de você, de tal maneira que ele geme com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a mente do Senhor. Bem-aventurado é você se você chora por causa da igreja, da noiva, do povo do Senhor Jesus.
Bem-aventurado é você se você tem fome e sede de justiça, se você olha a injustiça, o pecado, o adultério, a falta de padrões éticos, padrões morais, a falta de padrões morais na igreja, disputas, partidos, divisões, sectarismos, tudo isto destruindo a beleza da noiva de Jesus Cristo, tudo isto arrasando o amor que deveria estar visível, patente, que deveria ser o frontispício da obra de Deus em nosso meio, estragando o amor, maculando a noiva do Senhor Jesus, a sua pureza, da sua virgindade e prejudicando o testemunho do Evangelho em nossos dias. Depois, nenhuma campanha pode apagar esta imagem que nós mesmos semeamos com nossas divisões, com nossas guerras internas na igreja, nossos partidos, nossas facções, nossas divisões que nós mesmos semeamos. E eu digo nós, você é responsável por que parcela dessa atitude toda? O que você tem feito para dividir a igreja de Jesus Cristo? O que você tem deixado de fazer pela união espiritual do povo de Deus? O que você tem deixado de fazer pelo testemunho uno e poderoso do Senhor Jesus através da sua igreja? O que você nunca fez pelos seus irmãos que você acha que não tem compromisso com eles porque são de outra igreja, de outra denominação? Como você tem pecado pela omissão, lavando suas mãos quando Jesus deu a sua vida pela sua noiva? Jesus deu a vida por aqueles que foram lavados no seu sangue. E até hoje, o Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis. No entanto, você pode estar se alegrando na alegria irresponsável de alguém que só vê o bem imediato ao seu redor, na alegria irresponsável de alguém que não conhece a dor alheia, na alegria irresponsável de alguém que não sente responsabilidade nenhuma pelo seu irmão que passa fome, pelo seu irmão que está necessitado, pelo seu irmão pobre desamparado na igreja, pelo seu irmão que você chama de irmão, mas que você nunca foi prestar uma ajuda sequer, você nunca ofereceu os seus préstimos, o seu serviço, você nunca ofereceu aquilo em que você é especialista, a sua profissão, para ajudar aquele irmão necessitado. O seu pretenso amor não tem passado de palavras na igreja chamando de irmão, às vezes dando a paz do Senhor, abraçando, professando muito amor, mas você nunca se interessou pelas suas necessidades, pelas angústias pelas quais ele passa. Isto é a religião verdadeira. E se você não tem vivido a religião verdadeira, é hora de chorar. O Senhor nos convida a chorar. O Senhor convida você agora a chorar pelos seus pecados, pelos pecados alheios, pelos pecados da igreja, pelo mau testemunho que nós damos neste mundo, impedindo muitas e muitas pessoas de se arrependerem e de se voltarem para o Senhor dos exércitos, o único que pode perdoá-las e libertá-las da escravidão do pecado. Então que você possa chorar o choro da bem-aventurança e ser feliz e ser consolado em seu choro pelo Senhor Jesus. Amém.